Boa noite, meninas. Então, vamos começar. Obrigada pela presença de cada uma. Hoje nós vamos falar sobre o plano de parto, né? Então, esse é o plano que vai nos acompanhar desde o começo da gestação até o trabalho de parto, por isso nós temos que montar com muito cuidado, muito carinho. E para que a gente possa montar o plano de parto, é importante que nós conheçamos cada item dele, né? Eu vou mostrar esse PDF, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês e vou mandar mais tarde também outros modelos de plano de parto que eu tenho salvo aqui. E aí eu vou começar por ele, mas depois eu vou passar para a aula exatamente, e aí eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, né? Eu vou passar um apanhado geral. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a aula, porque a aula vai ficar um pouco longa. Contando com esse vai dar quase assim uns 100 slides. E aí talvez a gente termine em outro dia, se ficar muito longa e cansativa, né? Então eu pretendo terminar às 8 horas, porque também eu sei que muitas aqui são mães e tem que cuidar da rotina, enfim. Eu vou começar e tentar ser o mais breve possível, então eu vou começar por esse guia do plano de parto que eu vou mandar lá no grupo. E é só pra gente ir preparando a nossa mentalidade para ver o que é esse plano de parto, né? Vocês estão conseguindo ver? Então, como nós já falamos na aula passada, quando nós passamos pelo processo gestacional, nós nos assustamos com tantas informações, o que é que a gente deve escolher, o que é o certo, o que é o errado, né? E também o plano de parto vai nos orientar a podermos ficar mais tranquilas, né? Especialmente porque nós vamos ter que ter o conhecimento de cada uma das coisas que nós vamos colocar ali. Então, nós vamos montar o plano de parto. Se vocês puderem pegar um caderno também e ir anotando as coisas que mais chamem a atenção de vocês. E também depois vocês podem olhar com calma. Eu não recomendo que peguem um plano de parto pronto assim e só imprimam. Façam assim no papel ou no Google Docs, no Word, de acordo com as preferências de vocês, né? Vou mandar outros modelos, mas é importante que vocês escolham aquilo que realmente querem, né? Não um plano pronto, enfim. O que é o plano de parto, né? Ele é um documento que vai nos proteger, por assim dizer. Porque com ele, nós podemos, por exemplo, vou falar um pouquinho mais para frente, a gente vai ter direito assegurado a que o hospital cumpra com aquilo que nós colocamos, mas é importante que a gente converse com o nosso obstetra, né, para que também nós possamos conhecer a rotina daquele hospital e as regras. Claro que, de modo geral, as regras que nós colocamos costumeiramente no plano de parto são regras que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, só que muitas vezes os hospitais eles não cumprem, né? Então, esse plano de parto ele vai descrever como você deseja o nascimento do seu bebê, o que você quer que aconteça, o que você não quer que aconteça de forma alguma e que você não permite que seja feito, né? Então, ali você vai colocar basicamente todos os seus desejos, aquilo que você deseja e o que não deseja. E nós temos aqui uma resolução, que é a CFM número 1995 de 2012, que também protege o plano de parto. Então, apesar de ser um documento, esse plano de parto vai ser a voz daquela pessoa, especialmente quando a gente está muito cansado no plano de ou melhor, no trabalho de parto, a gente não consegue mais responder por nós mesmas, né? Então, aquele documento nós vamos entregar para os enfermeiros e para os médicos para que eles já tenham conhecimento de tudo aquilo que a gente deseja. E por isso nós vamos entregar nos últimos
nas últimas semanas ali de gestação, quando ele já estiver pronto, e conversar com o obstetra. Claro que se for um plantonista é outros 500, né? Porque ali a gente vai ter que mostrar na hora. É importante também deixar o acompanhante de sobreaviso para que ele converse e entregue esses documentos para o médico e para a enfermeira, especialmente protocolo, né? Então, o nascimento é aquilo que a mãe escolhe, né? Não é uma decisão médica, o parto não é assim uma coisa clínica, por assim dizer, né? O parto ele é da nossa fisiologia. E a gente precisa apenas de um amparo, né, de um hospital para se caso aconteçam intercorrências, nós precisamos de auxílio, por exemplo, para o campeamento do cordão umbilical, para os primeiros cuidados com esse bebê. Mas ali o trabalho é da mãe, né? Então, mesmo que o médico não estivesse presente, aquele bebezinho iria nascer se fosse uma gestação sem riscos, né? Enfim. Eu vou mandar depois esse documento aqui com essas diretrizes que a gente tem, mas enfim, eu vou só dar uma repassada. Então, em 1986, esse plano de parto ele foi citado pela Organização Mundial da Saúde e ainda segue sendo recomendado. E em 2018 a gente teve uma atualização que foi denominada Recomendações da OMS para Cuidados durante o Parto para uma Experiência de Parto Positiva. Depois, aqui no Brasil, a gente tem as recomendações do Ministério da Saúde, nós temos algumas diretrizes. Esse de 2017 é Diretrizes Nacionais de Assistência ao Plano de Parto Normal. E todas as equipes devem perguntar se a gestante tem um plano de parto escrito. Os médicos, quando muitas vezes a gente vai apresentar plano de parto, eles já nos olham com olhos tortos, né? Então, mas eles têm a obrigação de perguntar, né? E então, por lei, nós temos leis então mundiais e também nacionais que falam sobre a importância do plano de parto. Então, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, apoia a elaboração do plano de parto, em conjunto com as resoluções para a redução de cesariana do projeto Parto Adequado. Então, vocês já sabem que nós temos diretrizes que regem a importância desse plano de parto. Então, se, por exemplo, o médico obstetra negar que vocês tenham um plano de parto ou falar que isso não é importante, vocês apresentam essas diretrizes, essas recomendações e essas leis. Então, o plano de parto ele é apenas um papel que pode ser rasgado, que não deve ser obedecido. Para os médicos, sim, pode ser, mas para a gente não, né? Então, agora nós vamos começar a pensar no nosso plano de parto. Então, você pode anotar num caderninho, usar o Word. Como você imagina o seu plano de parto? Como você imagina o seu plano de pós-parto? Como você deseja que ele aconteça? Quem você deseja que esteja junto com você? Onde você quer que ele aconteça? Na sua casa, num hospital, em uma casa de parto, numa maternidade? Então, nós temos duas diferenças, né? A maternidade e o hospital propriamente dito, mas nós temos casas de parto. Por exemplo, aqui, ali em Santa Catarina, nós temos casas de parto que são literalmente umas casas, né? Com enfermeiras obstetras, ou seja, as parteiras, que fazem o parto. E são ambientes assim mais aconchegantes, não tem aquela rotina hospitalar tão intensa. Geralmente tem piscinas, tem banheiras, são ambientes que realmente visam o parto normal, né? Então, quem vai estar com você, né? Você vai querer ter um acompanhante, a doula, a fotógrafa. Você também pode contratar, dependendo do hospital, pode contratar um obstetra, né? Porque, por exemplo, você vai para um hospital e ali vai ser o parto com um plantonista. Você pode contratar por fora um médico obstetra para te acompanhar nesse dia, bem como uma enfermeira também. Mas, claro, você vai ter que também ver as regras do hospital, porque tem hospitais que não permitem. Mas, por exemplo, aqui na maternidade Curitiba, você pode contratar uma enfermeira obstetra,
você pode contratar um obstetra para fazer o seu parto ali no hospital, né? Claro que isso tem que ser conversado antes, mas é possível sim. Quais as formas que serão mais efetivas para te ajudar no trabalho de parto? Como você vai fazer esse controle das dores, né? Tem algo que você deseja muito ou que você não quer de jeito nenhum? Quais são os seus medos com relação ao processo do nascimento do seu bebê? E como você se sente com relação às intervenções? Tem alguma que te amedronta? Tem alguma que você acha mais tranquila? Como você quer que seu bebezinho seja recebido? O que você quer que aconteça após ali os primeiros minutos que ele nasça? Então, tudo isso é seu plano de parto, né? Ali você vai colocar aquilo que você quer, o seu medo. Você pode conversar com o obstetra para tirar algumas dúvidas também. Então, depois que nós montamos o nosso plano de parto, como a gente vai entregá-lo? O plano de parto ele vai ser anexado no seu prontuário. Ele pode ser feito em vários formatos, pode ser feito em texto, em tópicos, pode ser feito à mão, não tem problema. Você tem que levar pelo menos 5 vias assinadas. Então, você vai entregar uma para a equipe de enfermagem, uma para o seu obstetra, uma para o pediatra e um vai ficar de reserva com o acompanhante. Mas ele só vai valer se tiver anexado no seu prontuário, né? E também, como eu recomendo que você entregue ao seu obstetra algumas semanas antes do parto, para que ele assine esse plano de parto e você protocole no cartório. Porque assim você vai ter uma segurança a mais, né? Então ele não vai poder dizer que não viu, que ele não sabe, e você vai ter uma segurança a mais caso precise entrar com um processo contra o hospital, né? Então, o que é importante conter nesse plano de parto? O seu nome completo, o nome completo do acompanhante, o nome do bebê, o nome da maternidade, a equipe que vai estar prestando assistência, então quem é seu obstetra, se você vai ter doula, se vai ter uma enfermeira, se vai ter algum fotógrafo, ou seja, todo mundo que vai estar lá naquele momento. Então, deixa claro nessa introdução que esse documento foi baseado em evidências, em leis que te amparam, para que, então, não tenha contradições, né? Então, quem é que você vai querer com você naquele momento tão precioso que é o nascimento do seu bebê? Então, toda mulher tem direito a um acompanhante no parto, pela Lei 11.108. Essa Lei 11.108 agora também foi atualizada, agora no ano passado, se eu não me foi no ano passado, não, ano retrasado, a Lei 14.737 ampliou um pouquinho mais essa lei do acompanhante, porque agora também tem as questões da cesárea em si, né? E também ampliou, por exemplo, o pós-parto. Você pode ter um acompanhante até o 10º dia de pós-parto. Você também tem direito a ter o acompanhamento em exames laboratoriais, ultrassonografia. Então, não podem negar que você tem um acompanhante em qualquer procedimento, bem como o seu bebezinho, né? Então, essa nova lei de 2023 veio para atualizar algumas coisas. Então, você vai escolher uma pessoa que te apoie, que confie que você consegue ter seu bebezinho no parto normal. Claro que se surgirem intercorrências e necessitar de uma cesariana de emergência, tudo isso precisa acontecer, né? Mas você tem que escolher alguém que esteja alinhado com os seus desejos, com as suas expectativas, que fique do seu lado, que vai saber brigar por você, que conheça as leis e tudo aquilo que você está estudando, que conheça o seu plano de parto, porque ali, a partir do 8º centímetro de dilatação, a gente já não consegue mais responder por a gente mesmo, né? Então, por isso a gente precisa de um acompanhante preparado, capacitado para lutar pela gente naquele momento tão importante para nós e para o nosso bebê. Então, por isso, pense com cuidado em quem você vai levar. E também, além de você estar se preparando, né? Prepare o seu acompanhante para que ele conheça também as leis, porque muita gente
acaba não conseguindo entrar no hospital. Então, nós temos muitas vezes casos dos pais que não podem nem ver o nascimento dos seus filhos, porque o hospital não permite que entre acompanhante, especialmente maternidades públicas, em que o número de pessoas é muito limitado. Mas isso só acontece porque as pessoas não conhecem essa lei. Se você brigar, você vai entrar, né? Você pode até chamar a polícia, né? E entrar com o processo se o hospital não permitir que você entre com o acompanhante. Então, também você vai pensar em outras personagens dessa sua equipe, né? Uma enfermeira obstetra, a doula obstetriz. Então, qual a diferença da enfermeira obstetriz e o médico obstetra? A enfermeira obstetra é uma enfermeira pós-graduada em obstetrícia. Ela pode atuar no parto que não seja de alto risco, né? Então, ela pode... É a parteira propriamente dita. A obstetriz é também uma profissional capacitada para fazer trabalhos com parto normal, né? Pode atender partos domiciliares, hospitalares. Só que nós temos uma formação que aqui no Brasil só é conferida pela USP. Então, aqui a gente só tem uma faculdade no Brasil que tem essa formação. Pelo menos que eu saiba, né? Até pouco tempo era só na USP que havia essa formação de obstetriz. Então, por exemplo, para você ser enfermeira obstetra, você leva 7 anos. Para você ser obstetriz, como é uma faculdade somente voltada ao nascimento, a faculdade termina em 5 anos apenas. E tem o médico obstetra, que é o médico mesmo que nós já conhecemos, e também é formado em 7 anos. Então, você também pode contratar um pediatra por fora, além do plantonista. Então, é importante conhecer o papel de cada profissional, o que eles vão fazer, como eles podem te ajudar, né? Agora, vamos continuar montando o nosso plano de parto, né? Então, a gente vai conversar com a maternidade, com o nosso acompanhante. Em que momento você deseja que a sua doula vá à sua casa? Você vai ter uma enfermeira ou obstetriz? Em que momento você deseja que ela vá na sua casa? Muitas pessoas contratam uma enfermeira, mesmo que tenha um parto hospitalar, para que ela fique monitorando o bebezinho, monitorando a sua dilatação, para que você vá para o hospital somente no momento de ganhar. E se talvez você venha a ter um parto domiciliar, também já tem ali um profissional que está capacitado para atender esses primeiros momentos do seu bebê. Então, você pode fazer um grupo de WhatsApp com a equipe, então todo mundo vai monitorando e vai sendo avisado, né, ali ao mesmo tempo. Você vai ter um fotógrafo, vai querer que ele vá para sua casa ou apenas no hospital. Em que momento você deseja ir para a maternidade? Nós recomendamos que, sim, só vá quando tiver realmente o parto engrenado, as contrações ritmadas. Contudo, muitas querem ir antes para a maternidade para poder fazer as fotos, para poder aproveitar o momento. Só que muitas vezes isso acaba sendo um risco, né? Então, pode ser sim depois do parto. É porque o bebezinho ele vai ser avaliado ali nos primeiros minutos. Então, a gente tem o Apgar, que é avaliado, mas também pode ser avaliado por outros profissionais, né? Temos também alguns exames que são feitos ali, mas o teste do pezinho, por exemplo, pode ser feito pela enfermeira, é o que mais comumente nós vemos. Mas não é necessidade, sabe? Você pode, por exemplo, ter o parto em casa e, se eu não me engano, você pode ir para o hospital depois de 24 ou 48 horas. Não tem, assim, uma regra de que o pediatra precisa estar nesse primeiro momento. Mas essencial, assim, para o monitoramento do bebê. Mas, claro, se for uma gestação que não tenha risco, não tem problema. Porque até mesmo quando a gente opta por um parto domiciliar, nós vamos para o hospital, assim, só depois de 2 dias, mais ou menos. Então, depende muito do que conversa com o obstetra, enfim. Mas não é necessidade que tenha o pediatra naquele momento. Mas claro que, por exemplo, a gente tem que ter um profissional que seja capacitado para avaliar o bebê. Por exemplo, uma enfermeira obstetra que vai estar ali em casa ajudando
trabalho de parto, ela também já tem essa função, né? Então, quando você deseja avisar a família que o bebezinho está chegando, quem você deseja que seja avisado, porque muitas vezes, se a gente avisa alguém e daí a pessoa vai ficar ligando toda hora, perguntando se nasceu, como é que tá, isso acaba gerando muita ansiedade, muita pressão. Então, você vai decidir também sobre isso. Quem vai ficar com os outros filhos, se você tiver outros filhos durante o parto? Quem da equipe você deseja que esteja presente na maior parte do tempo? Tem algum desejo especial para fase ativa e transição do trabalho de parto? Algum desejo para as técnicas de conforto e alívio da dor? As intervenções que você deseja ser consultada e quais você não aceita de forma alguma? E também, se for preciso, uma indução, quais os melhores métodos você deseja? Depois, eu acho que vai ser a última aula até, eu vou falar sobre a indução e quais os métodos de indução que nós temos. Intervenções no trabalho de parto. Muitas vezes, a maioria das vezes, elas são feitas de forma desnecessária, né? Então, são feitas de rotina e influenciam no bebezinho, no períneo da mulher. Assim, trazem mais riscos do que, assim, benefícios, né? Mas é importante nós conhecermos cada uma delas, porque é importante que nós coloquemos isso no nosso plano de parto, para que o médico saiba também que nós temos conhecimento do que cada uma serve, para que cada uma serve, como ela vai nos ajudar ou como ela vai nos atrapalhar. Então, acesso venoso. Então, mesmo que você não necessite, muitas vezes, a hora que você entra no hospital e já coloca a camisola do hospital, eles já vão te colocar um acesso venoso, então você vai ficar com aquele negócio pendurado no seu braço, muitas vezes sem necessidade, porque eles já deixam pronto para caso você precise receber ocitocina, analgesia, algum medicamento, especialmente porque também o protocolo é que você fique sem comer, em jejum, no parto normal, para que caso você precise ir para uma cesariana, ou também receba analgesia, você esteja em jejum. Isso não é nada bom. Então, caso você passe mal também, você pode receber algum soro, glicose, enfim. A tricotomia, que é a depilação. A alimentação e a hidratação. Então, como eu já falei, o hospital, a maioria obriga você a ficar em jejum. Então, imagina um parto que tá durando ali 24 horas você sem comer o tempo todo, só bebendo água, vai ficar muito fraca, né? A movimentação. Então, especialmente quando você tá com acesso, você tá conectado a algum medicamento, a sua movimentação vai estar limitada naquele momento. Você vai ter que ficar deitada, isso atrapalha imensamente o desenrolar do trabalho de parto. O exame de toque, que não é necessário, você pode negar. O monitoramento do bebezinho. Eu particularmente acho, assim, necessário. Eu não recusaria, porque é muito importante a gente conhecer também e saber como o nosso filho tá. Mas claro que tem formas e formas de monitorar. Então a gente tem... Mas eu vou falar sobre isso também. Nós temos o Doppler, que é aquela maquininha que a gente coloca na barriga e o coraçãozinho do bebê, nós vamos escutando ele bater. Mas também tem equipamentos que te restringem a ficar sem movimentação, porque você fica monitorando através de uma máquina. Isso sim não é bom. Aí também tem a amniotomia, que é o rompimento artificial da tua bolsa. A ocitocina, que é utilizada como método de indução e aceleração do parto. E a analgesia. Então, por isso é importante nós estudarmos ponto a ponto e discutir com a nossa equipe. Então, aqui, o que você aceita, o que você não aceita. Alguma intervenção tem risco aumentado caso você tenha uma gestação de alto risco? Quando cada uma pode ser necessária? Quais são absolutamente desnecessárias? Quando é necessária uma indução e quais os métodos disponíveis? Quais os riscos de cada intervenção que pode sair errado em cada uma delas? Então, não existe risco zero, né? Mesmo que uma intervenção não seja tão grave, nada tem risco zero para a mãe e para o bebê. E aí nós vamos entrar agora nos métodos de alívio da dor. Então, a gente tem vários métodos de alívio, os não farmacológicos e os farmacológicos. Os não farmacológicos, eles podem ser aplicados pelo acompanhante, porque não precisam de tantos conhecimentos de anatomia, fisiologia,
mas alguns são aplicados pelos obstetras, pelas enfermeiras, pelas doulas, pelos fisioterapeutas, mas a gente tem que pensar em quais métodos a gente vai querer também para esse trabalho de parto, né? A massagem, a movimentação livre, controle da respiração, relaxamento, as músicas que você vai escolher para te relaxar, a bola, né? A bola suíça, a bola feijão, as técnicas de calor, como a bolsa de água quente, o chuveiro, a banheira, a aromaterapia, o rebozo, spinning babies, que são aqueles exercícios que nós fazemos para ajudar. O rebozo, que também é aquele pano mexicano. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aqui um ponto. O calor, técnica de calor. Muitas vezes a gente não vai conseguir utilizar isso. O chuveiro, assim, é o melhor, sem dúvidas. É o melhor recurso que a gente tem, o chuveiro e a massagem. A movimentação e também o spinning babies. Porque eles realmente ajudam demais. Mas eu já vi casos, por exemplo, ou melhor, eu fui uma vez numa recepção lá numa maternidade, eu acho que foi a maternidade Nossa Senhora de Fátima. E lá eles não permitem que utilize bolsas de água quente. Porque teve uma vez que foram utilizar bolsa de água quente, a bolsa estourou. A mulher estava em trabalho de parto e a mulher sofreu uma queimadura, acho que de 2º grau. Então, depois disso, eles não permitem, né? Então, é importante, né? Imagina, você já tá sofrendo ali, ainda sofreu uma queimadura. Não é fácil, né? E também você vai ver quais são seus desejos sobre a ambientação do espaço, as luzes, a decoração, analgesia. Quais são os seus desejos para analgesia peridural, raquidiana ou não quieta analgesia, né? E os desejos para o parto, para o nascimento do bebezinho. Como você imagina o seu parto, né? Você tem desejo de parir em alguma posição específica, em algum lugar específico, com alguma temperatura específica? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, com a temperatura também. Tem hospitais que o ar-condicionado fica ligado e acaba sendo muito ruim, né? Você fica com frio. E se você também utiliza analgesia, muitas vezes começa aquele tremelique danado. A analgesia, ela tem efeitos colaterais e você começa a tremer sem parar. Muitas vezes, né? E então o ar-condicionado pode atrapalhar, mas também para algumas pessoas pode ser ótimo, né? Porque a gente acaba suando muito nessa hora, especialmente no momento do expulsivo. Então a mulher acaba ficando com muito calor. E é importante ter algum ventilador ou ar-condicionado ali na hora. Você prefere que a equipe lhe ajude com incentivos verbais no expulsivo ou prefere silêncio? Então, isso depende muito de gestante para gestante. A gente pode também desejar uma coisa, mas na hora ser outra. A gente pode desejar que falem com a gente, mas ali na hora, pelo menos nos partos que eu acompanhei, as gestantes não gostam. Elas preferem silêncio total e silêncio total mesmo, sem nenhum pio. Senão elas se estressam muito, muito mesmo. Então é importante, eu acho que pedir esse silêncio mesmo. Porque, assim, na maioria dos casos, o barulho atrapalha muito, né? Você deseja ver e tocar seu bebezinho coroando, que é o momento que ele vai estar nascendo. Então, você pode utilizar um espelho para ver, ou você não quer ver, né? Existe alguma intervenção que você não autoriza de jeito nenhum? Quem deseja parar o bebê, clampear o cordãozinho umbilical, você deseja fazer o carimbo de placenta? Enfim, depois agora eu vou falar rapidamente das intervenções nesse possível. Então, nós temos a litotomia, a manobra de Christaller, a manobra de Valsalva, que é aquela onde você interpõe uma resistência à expiração. Então, quando no momento do expulsivo, você vai prender a respiração ou fazer uma expiração e tampar as vias aéreas, fazendo uma pressão intraabdominal quando o puxo é guiado pelo médico. E isso atrapalha muito, faz muita lesão no períneo e também atrapalha
o nascimento do bebezinho. É até perigoso, na verdade. A miotomia, que é o rompimento artificial da bolsa, a manipulação do períneo, então se você deseja que o médico faça a manipulação ou não, a episiotomia, que é o corte da musculatura, o vácuo extrator, que é também uma intervenção, mas eu vou falar sobre isso, sobre tudo isso ali mais pra frente. E a recepção do bebezinho. Então, o que você deseja? Quando você deseja pegar o bebê, quando você deseja que campeie o cordão imediatamente no nascimento, geralmente a gente recomenda que seja uns 3 minutos após o nascimento ou quando o cordão parar de pulsar. Quem você deseja que corte o cordão? Seu médico, o seu esposo, o seu acompanhante? Algum pedido especial para a primeira hora do bebê? Então, se, por exemplo, o seu bebezinho tem algum risco, nasceu com alguma cardiopatia ou, enfim, alguma doença e você deseja batizá-lo logo nessa primeira hora, você deseja amamentar o bebê, você deseja que faça o capurro, intervenções na sala de parto, né? Então, quando o bebezinho nasce, existem diversas intervenções que os pediatras fazem e algumas a gente pode sim classificar. A gente fala muito sobre violência obstétrica, mas também tem violência neonatal. Então, o colírio, a gente tem o nitrato de prata, tem várias opções de colírio, só que muitas vezes eles não são necessários, por isso antes de o bebezinho nascer é importante que nós façamos alguns exames também, porque o colírio ele é irritativo, pode causar conjuntivite e a administração da vitamina K. Então, quando o bebezinho nasce, ele ele recebe uma injeção de vitamina K para que seja controlada a hemorragia, né? Porque muitas vezes nós temos síndromes pós-parto, pós-natais, que podem causar hemorragia no bebezinho, as plaquetas às vezes podem estar deficientes, enfim. É um protocolo todos os bebês receberem essa vitamina K. E também as vacinas, né, a BCG e a de hepatite B, aspirações das vias aéreas superiores. Então, às vezes, quando o bebezinho tem um rompimento da bolsa precoce, ou também quando nós temos mecônio, os médicos recomendam que tenha aspiração das vias aéreas, só que muitas vezes isso não é necessário de forma alguma, só que isso se tornou protocolo e podem fazer isso em todos os bebês quando nascem, né? Então eles enfiam sondas orais, nasais, para fazer uma aspiração do pulmãozinho, do estômago, e isso é muito desconfortável para o bebê. Depois eu vou até mostrar um vídeo para vocês. Então, sobre o primeiro banho do bebê. Então, a gente tem o vernix caseoso, que é aquela camadinha de gordura, lipídios e células que recobrem o bebê, que fazem um isolante térmico, é também uma substância que é muito importante para a estrutura dessa pele do bebê, para sua maturação em si. Muitas pessoas até optam por não dar banho no bebê na primeira semana, só após assim uns 7 dias, porque eles, assim, de fato, o vernix caseoso, ele auxilia demais na maturação da pele do bebê e na redução da sensibilidade. Então, o bebezinho pode ter muitas alergias e, por exemplo, você deixar um pouquinho mais com esse vernix pode prevenir muitas coisas, né? Claro que às vezes a gente acha que aquilo ali tá, como pode dizer, atrapalhando o bebezinho, causando algum desconforto, mas não, é muito importante para ele, né? Mas isso você vai decidir. O hospital geralmente dá o banho logo após o bebezinho nascer, mas também depende da maternidade. Se você quiser dar o banho ali mesmo, quem você quer que dê o banho? Se é a enfermeira, se é o pai do bebê ou se é o acompanhante. Então, depois a gente tem o nascimento da placenta e também se você vai querer pintura placentária, o que você vai querer fazer com a placenta. As curetagens, caso precise. A pressão materna que vai ser aferida, as dores, se você vai querer tomar algum medicamento, a avaliação de lacerações, se você vai querer fazer a sutura ou não, os sangramentos, que pode também ter injeção de vitamina K, que é um protocolo para evitar as hemorragias.
Então, o que você vai querer fazer com a placenta? Quer ver? Pegar, fazer um carimbo, levar para casa, plantar, encapsular. Então, hoje tem de tudo, né? E com o bebezinho, como você deseja seguir com a amamentação? Como você quer que sejam feitos esses exames? Você quer que o bebezinho fique com você integralmente? Que você faça a troca de fraldas, das roupinhas? Os exames da orelhinha, da linguinha, do olhinho sejam feitos no quarto? Em que momento você deseja fazer o teste do pezinho? Mas o importante é que o teste do pezinho seja feito assim o quanto antes. Mas você vai ver quanto tempo você vai querer ficar internada, né? Então você pode ganhar o bebezinho e logo assim no próximo dia já ir embora, mas também pode ficar 2, 3 dias, enfim. A coleta do teste do pezinho pode ser feita até o 5º dia, eu acho. Se eu não me engano, até o 5º dia. E também tem a coleta de glicemia, coleta de exames de bilirrubina. E também outra coisa é em questão da amamentação. Muitas vezes, quando o bebezinho nasce, eles já levam ele para uma salinha e dão leite no copinho, né? Dão fórmula no copinho ou leite do banco de amamentação. Então, é importante a gente colocar isso também no nosso plano de parto. Você deseja isso caso você não consiga amamentar nesse primeiro momento? Então, quando a cesariana se faz necessária, né? Indicações eletivas, ou seja, cesarianas que são pré-agendadas, indicações intraparto, onde após o trabalho de parto iniciar aconteça alguma emergência e você precise fazer uma cesárea. E tem outras questões também, mas é importante que você também coloque no plano de parto em relação à cesariana, porque você também tem direito ao acompanhante. Só que assim, nessa nova lei de 2023, caso a mãe tenha alguma, por exemplo, um Covid ou alguma doença assim infectológica, não pode entrar acompanhante na sala de parto, né? Mas tirando isso, o acompanhante deve estar obrigatoriamente com a mulher. Então, como você quer também que seja a ambientação da sala de parto, as luzes baixas, o ar-condicionado, os cuidados com a recepção do recém-nascido podem se manter assim como você planejou no parto normal, o respeito à hora de ouro, os cuidados materno pós-partos e os cuidados com a placenta. Então, aqui a gente terminou essa parte, esse apanhado geral. Eu vou mandar para vocês esse PDF daqui a pouco. E eu vou só fazer uma introdução à próxima aula, mas vai acabar que eu não vou conseguir terminar hoje, porque tem muita coisa para falar ainda. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos falar sobre o planejamento do parto, os direitos e a autonomia da gestante, as intervenções do trabalho de parto, a recepção ao recém-nascido, os cuidados maternos, a cesariana e o pré-natal. Onde é que esse bebezinho vai nascer? É longe da sua casa? Como é o trajeto até o lugar? É muito movimentado? Tem muito trânsito? São coisas que a gente deve pensar, né? As malas devem estar arrumadas até a 37ª semana ou antes. A sua mala e a do bebê, né? As roupinhas lavadas e passadas, organizadas em saquinhos, esterilizados, especialmente por conta das fraldinhas da boca, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O checklist da maternidade, então, os seus documentos do bebê, a caderneta gestacional, os ultrassons, os documentos que você vai necessitar levar, né? O documento de identidade, o cartão do convênio, o cartão de pré-natal, os
exames do terceiro trimestre, as cópias do plano de parto, o cartão do SUS, caso seja uma maternidade pública. Para a maternidade, a sua mala, então você pode levar comida, se o hospital permitir, as 4 partes de cima, como sutiã, o top, biquíni, 3 pares de meia, o carregador, a playlist, os itens pessoais, né? Caso você, por exemplo, faça um chá de bebê e alguém te... As pessoas te escreveram mensagens para esse momento, ou tem aqueles varezinhos de foto, então você pode levar essas coisas para o ambiente, porta-retratos, os absorventes, ou aquelas calcinhas absorventes, as camisolas, e especialmente aquelas que facilitem a amamentação, um roupão, o casaco, o sutiã de amamentação, as calcinhas, a cinta, mas se for recomendado pelo médico, né? Eu não recomendo que se utilize cinta pós-parto. Um par de chinelos, os itens de higiene, aqueles cremes também para os seios, mas também não é muito bom utilizar por conta da amamentação do bebezinho, né? A escova e a pasta de dente, enfim, os itens de higiene pessoais. A malinha do bebê. 6 macacões de manga longa, 6 bores, Ai, que bom, Lê. É muito bom. É muito bom também, sim, tomar essa vitamina K. Não, eu, pelo menos, não negaria, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, a cinta de pós-parto hoje, assim, não é muito indicada, né? Porque o que é mais indicado realmente são os exercícios, porque é isso que vai fazer o corpo voltar, por assim dizer, né? Especialmente a diástase. Então, a cinta pode fazer uma contenção muito grande. E também tem que avaliar os casos de cesariana, né? Mas, assim, a melhor coisa é deixar a barriga voltar com os exercícios. Porque a cinta, ela não vai fazer, assim, uma diferença muito grande quanto os exercícios, né? Exercícios abdominais, especialmente. Os 6 pares de meias e luvinhas, 2 mantas, 2 toquinhas, o pacote de fraldas. Mas é importante a gente levar também, além das fraldas RN, as fraldas P, porque a gente nunca sabe o tamanho que esse bitelinho vai nascer, né? Lenços umedecidos ou algodão, o sabonete líquido, toalhas de banho com capuz, os paninhos de boca e a cadeirinha. A mala da acompanhante, 3 a 4 trocas de roupa, itens de banho, como a toalha de banho, se o hospital não fornecer. E porque, assim, no trabalho de parto a gente acaba se molhando muito. Então, por exemplo, quando eu ia atender os partos, eu levei umas 2 trocas de roupa e molhei tudo. Então, eu voltava às vezes para casa molhada. Porque a gente acaba, por exemplo, entra no chuveiro, tá molhado, troca de roupa, sai do chuveiro, aí tem que voltar pro chuveiro de novo, molha mais uma troca de roupa, sai do chuveiro, se troca, pronto, acabou as roupas, né? Então é importante levar até, mesmo que seja acompanhante, levar uma mala assim recheada, porque acaba entrando muitas vezes debaixo d'água e se molhando bastante. Um chinelo, os alimentos, se o hospital permitir, cobertor, os itens de higiene, os documentos e também dinheiro trocado para emergências. Então, às vezes é à noite, não tem restaurante aberto ali, não tem restaurante por perto e você às vezes só tem acesso a vendinhas ou aquelas máquinas que fornecem aqueles alimentos nos hospitais, então é importante ter dinheiro trocado para emergências. Então, quando a gente chegar na maternidade, o acompanhante vai entregar a via do plano de parto para incluir no prontuário, obrigatoriamente, e escrever em todos os documentos que assinar que o plano de parto está anexado no prontuário. Então, como eu já falei, a presença do acompanhante em tempo integral é assegurada pela Lei 11.108 de 2005 e 14.737 de 2023. Você vai também entrar com a DOA se tiver.
recusar os procedimentos que não deseja ser submetida. Por exemplo, quando você chegou ali, você vê que as contrações não estão ritmadas ainda, eles já quiserem fazer o toque, você pode recusar. Você pode aguardar a sua equipe de escolha para avaliação, caso tenha contratado enfermeiro ou obstetra à parte. E também tem direito de ter o seu plano de parto lido e discutido no momento de internação. Avaliação para internação. Então, esses são os protocolos gerais. O toque vaginal para avaliação da evolução do parto para ver a dilatação. Você pode negar, tá? Não é obrigatório. O exame de cardiotocografia para avaliação do bem-estar do bebê. Assim, você pode negar, mas eu acho muito importante. Ali depois a retirada dos objetos pessoais, como os brincos, anéis, as pulseiras, e a colocação da roupa fornecida pelo hospital, que é aquela camisola, né? Então, você tem direito de recusar aquilo que você não deseja. Claro que você muitas vezes vai ter que bater boca com o médico ou com a equipe, porque eles vão fazer e dizer que não tem como recusar, né? Você tem direito a ter um plano de parto individual, ter seu plano de parto recebido, lido e discutido, direito à autonomia de escolha com relação a práticas terapêuticas e procedimento, e você deve ser avisada em tudo que os médicos forem fazer, e você pode recusar, né? Então, você tem direito a ter um consentimento prévio antes de qualquer coisa. Então, muitas vezes o médico já chega fazendo as coisas, já chega pedindo para você fazer isso ou aquilo sem nem te comunicar nada. Mas você tem direito a ser avisada sobre tudo que vai ser feito e a recusar. E a presença do acompanhante em tempo integral durante o trabalho de parto e pós-parto por 10 dias. Período de internação continuando. Durante todo o pré-natal, você também tem direito a ter um acompanhante de livre escolha em tempo integral. Em caso de internação do bebezinho, ele também tem direito a ter um acompanhante em tempo integral, incluído o local para descanso e alimentação. Então, vamos falar agora sobre o papel do acompanhante. É importante que ele conheça cada detalhe, cada lei e intervenção. E o momento que você tem para estudar né, nessa preparação para a gestação. E eu vou mandar esse guia do plano de parto, que é o que nós vimos agora há pouco. Então, a tricotomia é a depilação. Não é recomendada pelo OMS. Você pode escolher se vai fazer ou não. Por que, gente, não é recomendada? Porque muitas vezes, por exemplo, ali no hospital, ela pode ser feita se você não tiver feito a depilação. As enfermeiras podem simplesmente ir lá e fazerem essa depilação. Só que quais são os riscos? Pode acontecer alguma foliculite, algum corte, e vocês sabem como o ambiente hospitalar, ele é contagioso. Então, você pode contrair alguma infecção por uma simples tricotomia. Então, ele não é recomendado. Então, você pode fazer em casa, caso queira, com os equipamentos que você já está acostumada, mas não no hospital, porque ali você pode ter, assim, contágio, né? O enema também não é recomendado, que é aquela lavagem intestinal. Então, a mulher perde força, se desidrata, precisa repor eletrólitos e não pode, porque eles pedem jejum, fazem uma lavagem no seu intestino, esvaziam teu estômago e você não pode nem repor os eletrólitos que são necessários para você estar ali se mantendo de pé, né? Então, o sódio, o potássio, a água, você está desidratado e não pode nem repor, né? Além de ser muito constrangedor, né? E aqui a gente fala também da anestesia. Então, é um protocolo, muitas vezes, que você fica em jejum até mesmo para anestesia, não necessariamente para cesariana. Comer e beber no trabalho de parto é recomendado pelo Ministério da Saúde, pelo OMS. Traz força e energia para você, porque o trabalho de parto, ele tem um alto gasto energético, muitas vezes muito maior do que correr maratonas. Eu acho que eu tinha lido até um artigo esses dias, assim, que o trabalho de parto era comparado a correr, assim, uma maratona por 40 e poucas horas. Então, assim, é um alto gasto energético.
A comida melhora o padrão do bebezinho. Então, quando a gente come um doce, vocês podem até sentir comer um chocolate, por exemplo, que é uma explosão de glicose, o bebezinho se mexe, ele fica todo felizão lá, porque quando os níveis de glicose estão altos. Então, quando a gente cessa a alimentação, até o bebezinho fica mais... Quando a glicemia tá baixa, o bebezinho também para de reagir. Ele fica mais parado, né? Então, os bons níveis de glicose, que é uma moeda energética naquele momento que é tão necessário, os carboidratos e as proteínas. E a alimentação e a hidratação deve ser realizada em todo o trabalho de parto. Então você pode comer aquilo que você sentir vontade. Claro que é melhor que você consuma coisas saudáveis para não atrapalhar, para não ter uma má digestão. E também você pode optar por líquidos, né? Tomar sucos, enfim. Liberdade de movimentação. Você tem direito de seguir aquela movimentação que você desejar, que você se sentir mais confortável, especialmente as posições fisiológicas que mais favorecem. Só que a gente tem que saber também que nós vamos ver depois os planos de Deli. Então, cada fase do parto, ela pode pedir algumas posições que facilitam essa evolução. E você também deve intercalar os descansos com os momentos de atividade. Não pode ficar parada em todo momento, mas é importante se você conseguir dormir por um momento, porque depois as coisas começam a se intensificarem. Movimentos direcionados somente em caso de necessidade. Então você descansa sempre que for possível para aumentar as energias e isso reduz os pedidos de analgesia, né? Porque senão a gente acaba ficando muito cansada, esgotada, tá com aquela dor, aquele cansaço em jejum e acaba cedendo a anestesia, né? Pedindo analgesia. E a mobilidade livre e instintiva fisiológica ajuda o bebezinho a progredir na descida pela pelve. O acesso venoso, ele não deve ser utilizado de rotina, dói, é incômodo, é necessário somente em momentos pontuais, ele limita a movimentação, você precisa estar em jejum e que também causa medo e ansiedade a ser gestante. Ele é necessário quando a gente tem que administrar algum medicamento, quando precisa fazer uma hidratação, quando precisa administrar glicose, analgesia e também para cesariana. A amniotomia, que é o rompimento artificial da bolsa, pode ser utilizada em situações onde o parto já está avançado, mas ele para de progredir e aí a bolsa ainda está íntegra e dificulta essa descida do bebê. Então, ela não deve ser feita de rotina, não deve ser feita sem consentimento. E os bebezinhos, eles podem nascer sem a bolsa romper, né? Então, os casos de bebezinhos impelicados, os riscos é do prolapso de cordão umbilical, que nós vamos falar mais adiante. E assim, muitas vezes a bolsa ela pode ser rompida facilmente. Então, eu acompanhei um parto, por exemplo, que já estava com 10 centímetros de dilatação, só que a bolsa ainda também não tinha sido rompida. E o médico chegou e pediu para ela fazer uma força. E aí a bolsa rompeu facilmente, né? A amniotomia, então, pode levar a um prolapso de cordão. Então, o que é esse prolapso? É quando o cordão ele sai antes da cabeça do bebezinho e pode interromper a circulação. Isso é muito perigoso, é um caso, por exemplo, de uma cesariana de emergência. Então, aqui na imagem C, como vocês podem ver, esse cordão sofreu um prolapso, ele desceu antes da cabeça do bebê e a cabecinha pressiona esse cordão. A ocitocina sintética, ela é um hormônio que é fisiológico, mas nós temos, ou melhor, a ocitocina fisiológica é produzida pela nossa glândula, mas nós temos também a opção de ofertar a ocitocina sintética através do acesso venoso e também para estimular as contrações do útero, né? Mas
a gente pode utilizar quando o trabalho simplesmente para, quando ele não engrena, ou também como forma de indução. Quando, por exemplo, já passou da época para os médicos, né? Quando passa de 40 semanas, eles já querem ir para uma cesariana, pode ser utilizado para induzir o trabalho de parto. Então, ele dá a função dele é dar ritmo e potência a essas contrações. Só que assim, a gente tem muitas contraindicações, muitos efeitos colaterais para a citocina. Porque assim, quando você toma citocina, é pauleira, né? Vai tudo com muita intensidade. As contrações elas aumentam em ritmo, frequência e intensidade, né? E isso acaba desgastando muito a mulher e muitas vezes o bebezinho não nasce nem com 10 centímetros de dilatação, né? O ideal é chegar aos 10 centímetros, mas a ocitocina pode produzir uma contração, ou também temos depois o misoprostol, né, que é um medicamento utilizado para indução de parto. Mas isso pode acontecer de maneira tão intensa que o útero Bia, tu sabes onde eu parei? Eu não sei nem que horas acabou aqui, eu fiquei falando sozinha.